como eu digo sempre a vocês, o nosso podcast está sempre aberto a novos assuntos, a assuntos interessantes que vão da arte, literatura, artesanato e a área científica. Hoje nós estamos com um assunto muito interessante aqui, que é a música, mas é a música com uma visão diferenciada. Nós estamos aqui com a professora Denise Leto, e ela trouxe duas médicas em que juntas elas se harmonizam no tratamento da saúde. Doutora Priscila e doutora Silvia. Nós vamos começar um bate-papo aqui de coisas bem, bem interessantes para vocês. E aí, Denise, vamos começar com você, né? Me conte como é que você começou, como foi seu interesse pela música e como você chegou a esse patamar que você está. Né? Eu sou de Conquista, né? Não sou daqui de Salvador. E desde a minha infância, nunca pedi para poder tomar aula e tal. E meus pais me colocaram na aula de piano com 5 anos de idade. Nossa. Foi, com 5 anos de idade. E lá no interior, naquela época, todo mundo tinha costume muito de ouvir música clássica, né? Sim. Então, as mães, minhas colegas, todo mundo tinha um piano em casa, né? E todo mundo estudava música clássica. Somente música clássica. Fazia parte da educação, né? Isso, música. isso. Era tipo um hábito mesmo. Sim. Então, com 8 anos de idade, aí meu pai me deu um piano, né? Um piano vertical da Fritz Dobert, né? Um piano. E eu não acreditei, com 8 anos de idade, meu pai, não. Você entrou com 5, com 8, você já merece realmente um piano, você já está tocando muito bem. Fiz minha primeira apresentação em teatro com 6 anos de idade. E assim foi. Todo ano tinha uma apresentação no teatro, né? A gente estudava o ano todo. Mostrar o resultado. E mostrar o resultado, né? Então, eu estudei num conservatório lá em Conquista e tinha um convênio com o Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro. Então, era assim, foram muitos anos, a gente estudava aqui e fazia provas lá, para poder passar para outro ano, tipo escola. Para evoluir mesmo. Para evoluir, para a gente ver o nosso andamento, né? Existia uma cobrança diferenciada de hoje, né? Que hoje é tudo na maciota, tudo... minha filha, se não tirasse 10 era castigo. Pois é. Lá em casa era castigo. Então, era bem diferenciado. Então, mas foi um aprendizado muito bom. Agradeço a cada minuto. Tenho todo o meu material desde pequenininha até hoje, né? Guardado, sempre fico relembrando. E hoje em dia, aí eu falei, bom, vou me iniciar, né? Vou começar a ensinar, né? Aos poucos, uma aqui, fui numa escola, fui em outra. Aí todo mundo, não, você tem que começar por criança. Olha. Porque eu sou uma criança, né? A minha alma é de criança. Então, eu sempre me dei muito bem com criança, né? Eu tenho um filho, hoje já tá um rapaz, mas eu sempre me dei muito bem, adoro criança. E aí eu falei, não, vamos em outra metodologia. E as crianças adoram ela também. também. Crianças adoram ela. A Priscila falou o que eu pensei. Isso. É um carisma mútuo, né? Isso, porque eu viro uma criança. Meu filho é alucinado. Momento, Denise, Coisa isso boa, mesmo. né? Porque aí eu tenho uma metodologia com criança diferenciada de adulto, óbvio, né? Então, todo aprendizado é com brincadeiras, lúdicos. Você quer nada de pressionar, né? Então, é tudo muito naturalmente. Então, tem nada de... Então, o ensino vem ali. E eles vão aprendendo, vão me ensinando também. Eu ensino e também aprendo ao mesmo tempo. Uma troca, né? Eu digo toda hora que é uma troca. É uma troca. Então, e aí eu fui, né? Fui começando com adulto, mãe e adulto também. Então, idosos, até dei aula para idosos, até, né? Sempre eu tenho esse exemplo que um grande escritor que eu comecei a dar aula, o senhor Leones Fontes. E ele eu conheço ele. É um escritor famoso e tal. E ele me agradece muito. Leone Coelho, né? Coelho, ele escreve sobre cangaço. Cangaço. Eu acho que hoje é a maior autoridade viva sobre cangaço no Nordeste. Meu marido também escreve sobre cangaço. Eu estava falando um pouquinho nas habilidades de Rui, que é radialista e comentarista, né? Mas ele é estudioso mesmo, de ter viajado também. E eles são muito amigos, porque trocam muito figurinha. Mas o Leone vive de literatura. Rui não.
escreve, já fez 9 livros, mas não é o profissionalismo de Isso, ele Orleans. teve várias premiações na Europa com o Sim, livro do ele é Né? maravilhoso. Isso. Então, eu comecei a ensinar, e a maioria dos livros dele tem o piano. Ele escreve Olha. de um pianista, sempre na história tem um pianista. Sim. E ele comentou comigo, poxa, Denise, que bom te conhecer, porque eu estava numa depressão horrível. Olha. E fui ensinando um método diferente e aprendi muita coisa com ele, né? E foi aí que eu comecei, eu falei, poxa, vamos um método para poder ajudar na saúde das pessoas. Não, a música, tem muita gente que vê a música, não, vou tocar em banda, vou tocar em teatro. Não. Que é a música profissional. Pensar em outra forma onde a música pode ajudar também. E realmente ajuda, né? Muito, uma muito, terapia. muito. Com certeza. Então. E uma dúvida, como você começou esse link da música com a medicina? Porque eu vi que você tem 2 grandes parceiras também. E muito mais. Além Sim. delas duas, eu tenho outros Eu sei que é um leque. É um leque. Tem várias alunas médicas. E várias sim, alunas. Como é que isso. começou isso? É isso que você me falou. Começou assim, eu entrei numa escola e veio um médico, dei aula para outros que já saíram, viajaram, estão em outra cidade. E aí foram fazendo para relaxar, sair daquele mundo, né, que Sim. vive, né, de hospital, aquela tensão toda que eu vivo com elas e sei. E aí um foi, poxa, comentando, fazendo propaganda, Instagram, poxa, a aula dela é muito boa. O Eu boca a comecei boca, né? Que você eu começa. comecei a aprender, olha só como é relaxante, como ela dá aula, não tem aquela pressão, é uma coisa gostosa de conversa, Lúdica. bem lúdica, né, adulta. Sim. Então, ela foi minha primeira aluna, assim, das que... Então, Silvia foi a primeira, né? E aí, Silvia postou, pô, tô aprendendo piano. Eu a conheci Pronto, através de Silvia. Mesma coisa É. boa. E aí, cada vez que elas postam, cada vez vem um médico mais para poder. É muito bom, muito. Fora os médicos, os filhos dos médicos, Já entendeu? vem a segunda e a terceira geração. Já. E Silvia, já. sua área exatamente. É isso que eu ia falar. Você é oncologia, Eu trabalho com cuidado paliativo. cuidado paliativo. Né? Que tem uma visão mais ampla do cuidado. Sim. Né? E aí, conversando com Denise, a gente foi vendo como se identificava, né? Como ela já fazia musicoterapia sem saber que o nome era musicoterapia. Na intuição mesmo. Né? Né? Na intuição. E aí a gente foi conversando sobre isso, e ela foi fazendo cursos e estudando, Se aprofundando. né? E aí a gente viu, eu estava falando aqui um pouco antes da gente Sim. começar, né? E se a gente vai para estudo científico, a qualidade da evidência é muito boa, né? Assim, a gente tem evidências muito boas para auxílio com depressão, com ansiedade, mas a gente tem evidências muito boas para controle de dor, por exemplo, Coisa né? interessante. Pessoas com câncer que têm dor, pessoas que têm dor crônica, como fibromialgia, que a música ajuda no controle de dor. Eu estava falando de um estudo que eles fizeram com mais de 5.000 pessoas que têm diabetes. Sim. E é um estudo de grande volume. Bastante aprofundado. Né? E a música, aqueles que fizeram musicoterapia, eles tiveram menos depressão, menos ansiedade, menos dor e menos fadiga. Coisa. O marido de uma amiga minha, ele era muito saudável e sempre gostou de música. Descobriu uma doença, eu não me lembro agora exatamente o que foi, mas foi essa doença até que levou ele a óbito, né? Ele pediu, olha, eu quero meus 2 fonezinhos, e eu chegava lá, ele ficou no Hospital Português, perto da minha casa, todo dia ele estava ouvindo músicas clássicas. Ele não queria nem saber o que é que estava se passando. O enfermeiro chegava, se dava um remédio, ele abria a boca, ele não tomava conhecimento. Ele se ausentou, vamos dizer assim, da doença para administrar O melhor. nome disso é foco e concentração. A Tá vendo? música tem esse poder Pois. com os pacientes. Pois é. Então, Isso. ele pediu só isso. Me dê meus fones e eu vou ficar aqui ouvindo. Pronto. Quando era algo muito importante, aí falavam com ele, ele tirava o fone e tal. Pronto. Pois a coisa não evoluiu para melhor, mas tudo bem. Ele ficou o tempo todo no hospital dessa forma. E a gente tem 2 formas de musicoterapia. A gente pode ter a musicoterapia passiva, que é como ele fez, onde o paciente ouve música. E se tranquiliza. Isso, baseado no que Dani falou do foco, né? Ajuda, por exemplo, se você vai fazer um tratamento dentário. Sim. Você põe determinados... Agora sim, não pode ser qualquer tipo de música. Sim. A expertise do musicoterapeuta é exatamente essa, é saber
Mesmo que você goste de E samba. ondas sonoras seriam ideais. Isso, é que O são ideal são capazes de músicas interagir clássicas. com o seu sistema nervoso para causar aquele efeito. Olha, Né? coisa interessante. Por Então, que a música clássica? A Agora música já me causou clássica, curiosidade. sim. Por quê? Porque a música clássica, ela é trabalhada, não é uma música aleatória, ela é estudada, ela é voltada totalmente para matemática. Por isso que ele é um benefício muito bom, tanto para adulto como para criança, né? não conta para ninguém que música é matemática, não, senão as pessoas não vão querer. Não assusta. É mesmo, né? Nos estímulos cognitivos, né? Então, isso é muito bom. Por isso que a música é clássica. E teve estudos também que disseram que a célula cancerígena, né? Colocaram em laboratórios estudos com a Quinta Sinfonia de Beethoven. Que eu acho uma das mais pois lindas, é. né? 20% das células morreram. Não. E a maioria das células diminuíram. Isso, então, muitos estudos em relação principalmente ao câncer, né? E as células, a música clássica. Mas é uma coisa que você, tanto é para paciência, você tem que estudar e escutar música todos os dias, né? A mesma coisa, né? Quando a gente está estudando e aprendendo. É um exercício, É um né? exercício, E aí eu ia chegar lá. treinamento. E a gente tem a musicoterapia ativa, né? Onde a pessoa constrói a música, seja através do canto, através de tocar um Isso, instrumento. é. E a musicoterapia ativa, aí essa tem bastante evidências, por exemplo, para pessoas com transtorno do espectro autista, para pessoas idosas com quadros de demência, que Isso, ajudam na melhora bastante. cognitiva, na melhora da cooperação social. Como prevenção também, né? De doenças neurológicas Justamente, crônicas. Né? Né? Eu tô prevenindo meu Alzheimer. Alzheimer. Aqui, ó, prevenindo Já tem algumas Alzheimer. evidências nesse Tem, campo Já, também, né? Já. Eu tô com um amigo que ele tá com um Parkinson, de repente, quando descobriu, dizem que quando descobre já tá uns 5 anos instalado, né? E a coisa foi evoluindo, evoluindo. E ele tá fazendo agora exatamente dança com a fisioterapeuta, filha de uma amiga minha. Então ele tá indo dançar, ele tá espetacular, muito ajuda melhor depois É. disso. Que a arte cura, né? Cura. Qualquer É o que estávamos arte. falando. Eu acho que qualquer arte. A pintura, eu estava citando o caso da minha vizinha aqui, né? Do estúdio, que ela ensina a crianças com alguma característica diferenciada, né? Vamos dizer assim. E ela tem muita aluna autista. E é um show que ela dá. Sabe? Eu dia vi uma professora aqui também, quando soube que ela estava aqui perto, a Camila, gente, ela é maravilhosa. Então ela tem feito milagre com esses meninos. Ai, que excelente, né? Excelente. Né? Porque a arte, ela é considerada uma forma de comunicação não verbal. Sim. Né? Haja visto os tambores do passado. Né? Então a música. É uma linguagem, Porque né? as pessoas que têm autismo, elas têm dificuldades de comunicação. Sim. Então a música permite que elas se comuniquem de uma forma diferente daquela Certo. habitual. Sim. E muito próxima da matemática. Isso. Que Isso. muitas vezes é uma habilidade que é até aumentada nessa população. Justo. Né? Então facilita Sim, através tem da muitos música a autistas que integração adoram social. número, né? Que adoram contagem, né? E tem a coisa também da música como uma conexão com você mesmo, né? Que assim, Entendi. também é um momento que, apesar de você estar ali numa aula, por exemplo, de música, não é só o momento da aula da música. É um momento depois, que você... É um momento que você para, que você se conecta. É um momento até um pouco meditativo. Sim, Né? é verdade. Então, que você consegue focar numa atividade Sim. e que, além de você estar focado numa atividade, bom, que vai estimular aí cognição, você também tá ligada à Você arte, desliga do você resto. desliga do resto, é música, então também tem Tem essa coisa, essa né? coisa Você da tava música. falando Conta agora uma- há pouco que você tem dificuldade com a yoga, porque para você é difícil ficar parada. Com a música a gente não tem essa dificuldade, verdade. porque a gente não tá parada. É Mas na verdade. yoga a gente também não fica parado. Mas Ah, é uma contra- coisa mais suave, vamos dizer assim, né? É diferente de uma dança moderna, é diferente da própria academia, né? Que tá pegando ferro ali. Mas vou dizer uma coisa interessante. Meu marido tem muita resistência à fisioterapia. E com a idade tem que fazer, né? Botei uma fisioterapeuta, começou a fazer, começou a enrolar. Aí eu descobri, ele tocou com Raul Seixas. E gosta muito de Nossa, música. que massa. Tem um ouvido muito bom, tem uma voz muito boa. Aí eu comprei uma Alexa e comecei a colocar ele para treinar a Alexa, né? Peça samba. Eu comprei porque você vai pedindo as músicas, aí ele pede, né? Zeca Pagodinho, Riachão, não sei quem, aquelas músicas todo passado. Uhum. Gente, aí comprei um pandeiro, então ele agora faz uma fisioterapia musical.
Toda noite ele senta, vai pedindo as músicas e toca. Tomou um curso de pandeiro online na pandemia e está Adorei. dominando. Olha, tá Acabou. vendo como a música Os braços estão faz? todos musculosos. Eu digo, olha aí a fisioterapia. Quer É, dizer, através ele da... ajuda também isso, a postura, a respiração, né? Isso. A coordenação motora, que é E não se apercebe, vamos dizer, que está ali fazendo o exercício, né? Olha o Acha que- dedo mindinho. E a palha música- pra tocar. mas Toca. aí Não, e a Não é? música não deixa de ser uma fisioterapia mental. Exato. Né? Você tá E lembra das estimulando ali o letras, cognitivo do Novas todo. conexões. Novas Novas conexões. isso, É. com Exato. certeza. Como todo aprendizado, né? Mas acho que na música é bem intensamente isso, né? Bastante, bastante. E na dança moderna, que eu também fiz muito tempo e fiz outros tipos. Dança é outra É. atividade que E você envolve. para também, eu fiz na escola de dança. Depois eu tive que optar, porque a federal não deixa você fazer 2 cursos gratuitos, né? Eu Sim. parava dança e seguia arquitetura e eu desisti. Mas lá a gente é rítmica. Parava, tinha pianista ao vivo tocando. Ai, que incrível. Parava. É. O que é que você entendeu dessa música? É o quê, né? Tá indo pra guerra? Isso. É um ato de amor? É um romance? E Interpretava a música e depois é que a gente dançava. Para ajudar o seu corpo a A expressar interpretar. a emoção Exato. daquela música. Por né? isso que a música clássica ela é importante, tanto para adulto, mas principalmente para criança, né? Porque ela, além da música, ela tem a parte cultural, né? Claro. Então a gente tem alguns compositores que são, né, os primeiros, assim, os mais, né, que deram realmente a história da música. Então veio no estilo barroco, veio no estilo classicista e depois veio o romantismo. Então eles são divididos em épocas. Exatamente, é. E as crianças aprendem isso também. Ela dá aula de história também. É, não só ela de dá, é música, né? incrível. Que bacana. Isso. E essas Então- músicas clássicas, elas são a base. Quando a gente começa a estudar música, né? Denise traz muito isso para as aulas dela também, né? É a parte prática, mas tem a parte teórica também. Eu particularmente adoro. Eu adoro história. Ela sabe disso. Mas aí a gente começa a ver que essas músicas clássicas, elas são a base de muitas músicas hoje pop. Muitas, que a gente conhece. Todas, Entende? Com certeza. Outro dia eu conversava sobre os Beatles. Os Beatles têm chachado no meio, né? Tem coisas Muita nordestinas, referência. muitas É. referências. Tem, Não é justamente. à toa que referência. muitos desses internacionais vêm para aqui, se apresentam no Pelourinho e outros lugares, Olodum, não sei onde, porque tem toda uma conexão, né? É uma linguagem mundial, né? Com Música é uma certeza, linguagem com mundial. É certeza. como aprender, na verdade, uma nova língua. A gente já conversou sobre isso algumas Justamente. vezes. É. E é universal, né? Universal. É universal. A mesma coisa, a partitura, ela onde você chega, todos que tocam conhecem, né? E a partitura, a leitura, a teoria musical e a leitura da partitura é muito importante, tanto para criança como para adulto. Ela é, tipo assim, ela dá ela evolui. A leitura, ela vem antes até da alfabetização na escola. Sim. Então, muitas crianças pequenas já leem uma partitura e ainda não leem, Verdade. porque Ainda ela, não leio de fato um de texto. fato, um texto, Sem falar né? que é chique, né? Você É. diz assim, eu toco piano. Ah, você toca, você aprendeu. Eu, como não, eu leio partitura. E muita gente fala, como é que você lê aquilo? Todo mundo, né, A gente fica- teve um recital, o Foi, nosso domingo recital agora, domingo, e foi. foi incrível, porque tinha uma criança de 5 anos, 5 anos, né? Ele tem Isso. 5 para 6, e ele compôs uma Foi. música. Ele já compôs, ele não E ele- escreve ainda, Ele não escreve, e ele ainda. desenhou a música que ele compôs, Ele né? sabe Ele- fazer a fez a pauta, ele sabe fazer a classe. Ele fez a pauta, E ele é. fez as notas da forma que eu ensinei. Muito Ele incrível. Falou, eu vou fazer do jeito que eu quero ouvir. Claro, por sentimento, Claro, né? porque também tem essa parte, né? É. De ouvir, de conhecer, Sim. a memorização, a concentração, né? Ele mesmo, ele adora compor. Ele faz certinho a clave, Tá. tudo tem... Esse menino vai E ser ele faz a composição. No dia do virtuoso, né? Vai recital, ser um ele virtuoso. levou, ele mesmo que fez, levou a partitura que ele fez Foi a coisa mais e tocou linda. para todo mundo. Foi lindo. A gente fez lá no Lar Franciscano Santa Isabel. A gente fez para os idosos lá, né? Aí eles participaram. Que é junto outra com a coisa, né? gente, Que os idosos amam, né? É. Essa coisa de apresentação musical. Cantaram, ficaram encantados com as crianças, com elas tocando aqui. Foi um espetáculo, foi. Muito bom. Eu agora vou migrar aqui para a doutora Priscila para saber um pouquinho dela também. Vai. É sua área, Eu sou oncologista clínica. que é importantíssimo, né? É, Esse cuidado com a finitude ou não, né? Porque às vezes também sim. a oncologia consegue resolver, né?
Atualmente a gente já tem mais opções de tratamento, né? Muita evolução boa. Né? Eu trabalho especificamente, atualmente eu trabalho especificamente com oncologia gastrointestinal. Então eu atendo pacientes com câncer de esôfago, estômago, cólon, né? Intestino como um Tem todo, tido muita incidência. pâncreas, fígado. Então eu faço mais essa área. E assim, é uma área desafiadora, até nesse sentido, que conversa muito com a área de Sílvia, né, em alguns momentos, né, e é desafiador para a gente também como profissional. Com certeza. Então, a música entrou muito na minha vida, trazendo algo muito positivo, porque é como também um momento de terapia para mim. Ela sabe Claro. disso, né? É. Porque o nosso dia a dia de trabalho, a gente lida com situações muito desafiadoras, né? Muito. E a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também, para que a gente possa acolher as pessoas, né? A gente não consegue cuidar do outro se a gente não tá bem. Não Se a estiver gente bem. não cuida da gente. É verdade. Isso é verdade. Eu perdi um genro com uma leucemia, né? Super jovem, com 32 anos. E eu perguntei exatamente, no andar do Aliança, onde ele estava sendo tratado, como elas aguentavam, as enfermeiras, né? Porque muitas ficavam muito próximas da gente, do paciente. Você viu que elas tinham empatia. Aí um dia eu perguntei, como é que vocês aguentam? Aí elas me mostraram assim, ó, ao fundo, uma comunicação que a área de enfermagem tinha com uma capela lá no fundo. Sim. Então chegava a hora que elas, para não surtar, saíam naquela área descoberta e iam até a capelinha lá para Né? A gente fala reconectar. muito em espiritualidade. E não necessariamente a sua espiritualidade é ligada com religião, Claro. né? Não, Quando a gente sim. fala em espiritualidade, a gente fala daquilo que dá sentido à sua vida, daquilo que te sustenta, né? Claro. E a música tem muito disso. A música sustenta É. também. Sustenta. É verdade. Sustenta mesmo. Tem momentos que eu chego em casa, por exemplo, cansada mesmo, assim, do dia, cansada mentalmente, Sim. né? Daquele E- assunto que você passou o dia inteiro ali, O né? dia inteiro. Isso. É. E aí eu sento no piano, é como se eu me reenergizasse, Elevasse a alma ali. sabe? É. E foi assim, em pouco tempo, mesmo no início, quando eu ainda não sabia tocar uma música inteira, porque o aprendizado de piano também é desafiador, no sentido de que, assim, É um instrumento difícil. Não é difícil, mas ao mesmo tempo é gostoso de aprender. Então você começa ali, mas você não vai conseguir tocar uma música no primeiro mês de aula, Claro que não. né? É muito treinamento. Então tem um treinamento. Gente, se for a barata na careca do vô, só a mão direita, só com a mão direita. Tem isso. Se é for a uma marcha briga, tuca tem que ser com as simplificada, duas, dá. ó. Duas mãos. Tem que ser, porque eu ensino as duas mãos de vez. E tipo assim, uma indo e outra voltando, para o cérebro acostumar. Isso com- para o cérebro é maravilhoso. Isso, mas eu já inicia assim. Mas quando você aprende a tocar e aí você ouve o som da música, Você É uma reconhece alegria, a né? música. É uma É, alegria. é uma e alegria. aí ali você se conecta com você É. mesmo, aí você se conecta com sua espiritualidade e você sente a música, entende? É verdade. Porque no piano você sente a música. É verdade. É. Que isso é é. as conexões, né? A ponta dos É. dedos, né? Talvez em Conexões outros instrumentos nervosas. também, né? Eu não Sim. toco outros instrumentos, então talvez nos instrumentos também, mas eu acho que o piano, ele é um instrumento completo, nesse sentido, né? completo. É. Sim, é um instrumento completo. Agora, como é o desafio da pessoa poder ter um piano em casa? Os apartamentos cada vez menores, aí já é meu olhar como arquiteta, né? Excelente pergunta. Hoje A em arquiteta dia- tem que projetar. Já com esse... Hoje em dia tem os pianos digitais, né? Sim, Que menores, mais compactos. Compactos São em mais relação compactos, mais acessíveis do Puxa, ponto de vista de Também, né? preço. Sim. Isso. Mas não é teclado, Piano, a gente tá falando de piano, que existe uma diferença, Sim, né? entendi. né? Então eles têm um peso na tecla e um som que se assemelha ao do piano acústico. Entendi. Existe o de cauda, acústico, Sim, de maravilhoso. o vertical e os digitais de hoje em dia, né? Sim. Que são essa praticidade para Que dá, por exemplo, para apartamentos botar em cima de uma mesa como essa aqui. Ah, maravilha. E até para levar para alguns shows e tal, né? Vai se apresentar. para transporte. Eu tenho um amigo meu mesmo, Arlindo, ele é arquiteto, que eu sempre digo que arquiteto tem 4, 5 vertentes assim na veia, né? E esse menino, além de ser um grande arquiteto, ele é um grande músico. Ele toca todo tipo de instrumento, né? E agora o piano, o teclado, ele adora quando vai se apresentar em algum lugar, não ganha para isso não. É cachaça mesmo, gosta e vai.
Aí ele me disse, não, ele tem o piano em casa, né? Mas para levar para a rua tem que ser o teclado, né? Que é prático. Ou piano digital. Ou piano o digital. Então bota naquele casezinho, É justamente né? essa diferença, né? Que o Sim. piano você faz a melodia e o acompanhamento, a sua criatividade, a sua leitura é algo muito mais elegante, né? Mais Você fino, quer mais- matar um pianista, você pergunta se ele toca teclado. É. Ah, É eu tecladista. fico verde, azul, amarelo, não existe. Mas é porque o som é realmente diferente. O som é realmente diferente. O som é diferente. Quem forma de tem um tocar ouvido também, A né? forma de virtuoso tocar, a percebe, forma né? de sentar, a forma Sim. elegante, tudo tem um estudo. Você não verdade. senta ali e vai tocar, não. Primeiro você senta, você aprende a sentar, né? É. É o primeiro passo, a primeira aula, aprender a sentar. Você olha pra postura, né? A partitura, postura. Você isso. entende ali aquela partitura Você tem pra que depois entender o que você tá tocar. fazendo, Sim, não É. é? entendi. A mesma coisa. Coisa interessante, né? É. Agora, como é que fica o trabalho fisioterapêutico disso? Porque eu vi, por exemplo, aquele Antônio Carlos Martins, né? E João Carlos. João Carlos, desculpa. É. Eu vi um pouco da história dele, ele falando que ele ficou com toda aquela deformação nas mãos, até já operou, né? A cabeça. 28 vezes. Isso tudo, aquele homem para mim é Ele Ele é é incrível. fantástico. é A admirável. história dele é fantástica. Mas ele disse que ele chegava ao esgotamento de tanto que ele treinava, né? Então, ele chegou a esse desgaste. Eu vi alguma coisa? Ele passou entrevista. por muitos médicos neurologistas nos Estados Unidos, principalmente, né? Sim. Então, aconteceu 2 fatos com ele, que foi quando ele era adolescente, uma queda, né, no futebol, jogando futebol, uma pedra pequenininha entrou no cotovelo dele. Ah, meu. E isso desencadeou dor, sabe? Imagina, né? E aí, mas passou tudo, ele se tratou e mais tarde, né, depois ele foi para a Europa, acho que se não me engano, Amsterdã, eu não lembro, ele precisava de um piano para estudar, que ele precisava se apresentar. E uma amiga dele morava não tão próximo, ele foi andando, estudava pela madrugada, que era o horário que ele gostava. E na volta para casa dele, ele foi assaltado. Ah, meu. E lá os ladrões bateram na cabeça dele, e aí ele caiu, tanto é que foi um taxista que achou ele e levou para o hospital, né? Então também Tudo isso foram traumas. isso que ajudou, né, em relação às mãos dele. Enfim, ele foi fazendo cirurgias, tratamentos, porque ele precisava tocar e ele sentia muita dor. E ele tem uma Ele ainda- paixão, né, pela Uma música. paixão Ele é o alucinante. maior intérprete de bar, né? Olha, que Isso. espetáculo. Então, depois de muitos anos, uma neurologista em São Paulo, né, chamou ele para fazer alguns testes. Ele já estava, né, ia fazer o quê? Quanto mais ajuda, ele aceitava. Então, ela descobriu que ele tinha uma doença desde a infância, até pelas fotos. Olha que coisa. Distonia Nossa. focal, isso. Aí as mãos dele involuntariamente fechavam, aí tinha umas fotinhas dele pequenininho, Já que com ele as ia fazendo mãozinhas. aí a mãozinha, tirando as fotos e tal. Então, mas a pedra, a queda, né, isso tudo foi Acelerando a situação. acelerando a situação. E hoje, né, ele foi né, maior intérprete de bar, que é do estilo barroco, né, onde é isso. Ele E a persistência dele, né? Que é É, admirável. onde- Mas a onde- história é admirável. é fantástica. fantástico. História linda de superação. fantástico, É. muito, Ele veio se apresentar aqui na Bahia outro dia. muito bom. Mas essa questão Sim. da fisioterapia especificamente, Uhum. né? O trabalho do piano exige muito da musculatura fina da mão, Isso. né? Então, para quem Bem tem, por delicada. exemplo, túnel do carpo, para quem tem neuropatia periférica, ajuda bastante, porque Olha que trabalha cada dedo separadamente, né? Cada mão separadamente. Então, é um trabalho bem... E o túnel E para do carro? criança também ajuda em habilidade motora, Sim, por exemplo, para crianças ainda pequenas, né? Justamente. E as crianças, à medida que elas vão crescendo, elas conseguem atingir, por exemplo, uma Isso. oitava, porque no início elas não É, conseguem, Consegue. porque a mão não tem tamanhozinho o da mão, tamanho. Mas também é uma habilidade motora de movimento dos dedos, da forma como pega. Aí ela tem toda uma forma lúdica de a lidar com isso. memorização deles, né? A concentração, porque eles precisam ler a partitura, precisam concentrar. memorizar. São 88 teclas, então Isso é muita coisa. cada tecla é uma escrita. Então eu vou ensinando cada escrita de cada um.
Então já senta no piano, já olha a partitura, coisa mais linda, já senta, já sabe onde é que vai. Olha só, imagina você identificar ali qual nota que você vai tocar. Muita coisa. É. Então, isso é um E desenvolvimento o preto das e o branco, mãos. qual é a diferença? Vamos ver se elas aprenderam. Vamos lá. Uma vai falar, a outra vai falar. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não, vá soltando, vá lá. Agora vai se aprendeu. Muito bem. Eu não vou saber como é que fala, mas você tem as notas principais. Sim. E aí, quando você tem as teclas pretas, dessa nota para essa, é como se a gente andasse um. E a tecla preta é como se andasse meio. É matemática. É Ela já um dá semitom. matemática. É um Isso era semitom. Isso aí. É um semitom, pronto. Aí a Semitom. Priscila me salvou. Né? Então, você tem, por exemplo, o Dó, que é o dó, a tecla branca, e a preta do lado do Dó a gente chama de Dó sustenido, que é como Sim. se fosse um Dó e meio. Sim, Não chega a ser um Ré. interessante. É uma nota entre o Dó e o Ré. Interessante. Isso, é um tipo de som diferente Sim. entre as duas notas. Sim. Entendeu? Elas são consideradas acidentes. E engraçado que se você for para lá é sustenido, se você voltar é bemol. É. Então cada A nota mesma tecla tem os três nomes tem diferentes. isso. Você vai identificar na partitura. É porque é uma linguagem mesmo, né? Isso é uma linguagem. Aquilo que você falou da música, eu sou da matemática com a música, eu sou muito amiga de Toton Villeroy, que compõe para Ana Carolina. Ele vem muito aqui. E aí um dia eu disse, Toton, por que tanto engenheiro? Ele mesmo é agrônomo, o irmão é engenheiro, também é músico, né? Se dedica à música. Ele é música. Denise é agrônoma. Música é matemática. Ó, tá vendo? Ele é agrônomo, ele é do Rio Grande do Sul, então ele me disse que na região dele quase todo mundo faz agronomia. E aí ele disse, mas não era minha. Meu pai me obrigou a fazer, porque né, lá no sul realmente é uma área pródiga, né, para agricultura e tal. E ele aí se dedicou à música, ele e o irmão. Só que ele também canta e o irmão só compõe. É Mas interessante. deixa eu te dizer, música clássica para você que tem planta em casa, para você que tem um bebê, para você que tem animal, eu tenho gatas. Elas ficam lá. Animais Calma. adoram, geralmente, né? Adoram. Sabe o que acontece comigo? Às vezes eu toco de tardinha. E na minha casa, muito eu tenho até um vídeo, né? Que tem um barulho do passarinho. Eu observo que quando eu toco, Ele se cala. eles ficam Cantam mais. Eles querem. Eles É querem. como se eles estivessem participando, sabe? A sensação que eu tenho é essa. Que eles Mas estão é isso mesmo. participando daquele processo. Isso é Tem um fantástico. canal de animal que de vez em quando eu assisto, que eu vejo os cachorros cantando, Já vi. uivando, como se Mas fosse tem lobos. a gente vê às vezes uns vídeos no YouTube, no Instagram, né? Que a pessoa toca a nota e o cachorro uiva a mesma repete, nota. repete. E uma dúvida, papagaio também canta? Porque eu sei que fala. Canta, se você botar um rádio, que naquela época, né? Lá no interior botava um rádio junto com o papagaio. Ele cantava. Ele tem, né? Ele imita. Então ele vai aprendendo, né? Certo. Aquilo. Só uma coisa que você lembrou agora, ela tá tocando piano e o filho dela, que é pequenininho, lá no meio da sala, solfejando. Toda a música solfeja. clássica. Eu solfejo. Qual a Quando eu idade aprendia, dele? por exemplo, tananana, 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 ele ficava, Lá às vezes, ele brincando no Parava. quarto. Brincando. O Denise nem tava lá em casa. Ele brincando no quarto com as coisinhas dele, viajando lá na brincadeira dele. No mundinho dele. E eu fazendo alguma coisa aqui, às vezes estudando, e eu vejo ele. Tananana, tananana, Meu tananana. Deus, que graça. A sonata ao lado de Reconhece. Beethoven mesmo que ela toca, ele fica lá solfejando. E às vezes sabe o que ele fala? Mamãe, a música da marcha. Quer dizer, ele reconhece que Marcha foi uma Urso, da música marcha. que tocou no desenho, tipo de Eu Beethoven. acho bonito é isso, de- né? Os desenhos animados, principalmente quando era preto e branco, era muito em cima da música clássica. Hoje é um pouco menos. Tom e Jerry, eu até Tom mandou. e Jerry. Tudo, né? Era música A clássica. minha me corrige. É? Eu tenho deficiência auditiva. Sim. Eu não tenho um bom ouvido para música. Eu estudo piano Como no exercício esforço, também. persistência. na Persistência. persistência. Mas o meu marido e a minha filha têm um super ouvido. Aí eu tô aqui tocando, daqui a pouco eu escuto. Ele vem de cá e ela vem de lá. Tá errado. Meu E não Deus. estudam assim, né? Paulo mesmo, o marido dela, não faz música, não Tá estuda. na parada também. Mas ela toca uma nota, tá tocando. Tocou já.
Tá errado. Notificou. É. E a- Opa! E aquilo que você falou lá no início, puxando pra matemática, Sim. que é algo muito. Eu vou filosofar um pouquinho aqui, que eu adoro. Mas eu Maravilha, gosto, maravilha. Que você falou assim, por que música clássica? Você Sim, tava falando essa- alguma isso coisa foi a de minha que tem que curiosidade, ser sua curiosidade. É impressionante quando a música clássica, ela, sim, eu não sei como eles faziam isso, mas é pura matemática, Pois é. mas no ao passado. mesmo tempo é além da matemática. É muito além. É muito além. muito além. E sabe o que acontece É quando muita elevação de espírito, quando a né? gente. Eu digo, gente. Muito, é incrível. É incrível, é incrível. Tem a ver com espiritualidade mesmo, Tem. assim. É uma conexão realmente com Conexão, algo é. diferente. É uma E quando você genialidade. uma genialidade que quando você tá aprendendo a tocar, você percebe essa genialidade. Sim. Porque, pelo menos comigo, eu tenho essa sensação, e a gente comenta várias vezes Várias. sobre isso. Quando você aprende uma música clássica e você aprende uma música mais pop, Mais popular. mais popular, você percebe que o seu dedo, quando você aprende a música, ele parece que flui. Ele já sabe Ele, pra onde ele é que dança, ele vai. ele dança, é. ele já sabe para onde vai. Tem Entende? E a outra não. Então, eu falo pro Denise, às vezes as músicas clássicas são muito mais complexas de você ler uma partitura, de você aprender. Mas eu Isso. falo pra ela, é muito mais fácil pra mim aprender a música clássica do que Não, aprender não, uma música Tom popular. Jobim. Tom É. Jobim não, embora no Tom Isso. Jobim não seja exatamente popular, mas aquilo ali é um absurdo. Mas é porque aí é outra coisa, é porque aí ele era muito Mas você sabe o que Mas acontece? a música- Denise às vezes fala muito isso comigo. Eu paro, às vezes, a música para olhar a partitura e ver qual é a próxima nota, Sim. né? Até aprender. Claro. Só que quando eu paro, que eu olho, o dedo já tá no lugar. Já tá lá. É impressionante. Vai É. antes, sabe? Aí que Vai você antes do vê, pensamento. aí você É percebe a verdade. genialidade A quando você genialidade tá da- aprendendo. Porque é isso, quando você tá ali lendo uma partitura, que você tem esse todo processo de paciência e persistência, é isso que tem que ter. Senão você não evolui. Não é valor. Quando você tá lendo uma partitura, você não precisa olhar mais para as teclas. Você tá lendo ali e ele já vai Já te vai. dizendo, sua mão já vai. Já vai levando. Já Coisa vai levando. Interessante. Ah, a música clássica é fantástica, ela é trabalhada, ela é... Não tem Não é à nem toa como- que ela vence milênios, né? É isso como Beethoven sempre dizia, né? A música ali, assim, em outras palavras, nas minhas, é fantástica e as pessoas não percebem isso. É. Em relação à música clássica, né? Porque hoje em dia, não posso nem falar como é que tá em relação à cultural, né, das pessoas. E para as crianças e para os Quando adolescentes. você É ouve tão uma boquinha na garrafa e você senta para tocar Nossa. um Chopin. E assim, eu vejo como é importante para a criança ter esse contato. Porque, por exemplo, eu tive muito contato com a música clássica porque eu fiz balé. Então, eu fiz balé desde 5 anos de idade. Então, Você a aprende a música ouvir também a clássica... música. Isso. E assim, a música clássica é algo que já é íntima minha. Sim. Mas essa geração nova, a gente não escuta Se mais você música não- clássica no nosso dia a dia. Praticamente lugar nenhum. Então também é um momento dessa geração nova ter um contato Sim. com... Algo mais música. elevado. E é aquela coisa, se Isso. você não tá ali para ensinar e para passar a história da música, a música, incentivar, quem é que vai fazer? Pois. Não é? Exato. Não é isso? Impressionante. Então a gente tá ali e eu ensino desde a época de Pitágoras. a gente É. pensa que não, mas eles Horrível. amam. Quem é que Bernardinho mais ama, meu filho? É, Beethoven. Beethoven. Ele é enlouquecido ele- com a história de Beethoven. Ele pergunta. Beethoven. E ele falou, sabe o quê? Que ele queria que Beethoven fosse professor dele. Foi. De piano. Foi. E no recital ele tocou junto comigo, né, um pedacinho da música da Quinta Sinfonia de Beethoven. Oh. Foi. Ele provou a Quinta Sinfonia de Beethoven. Ele é... Depois eu tenho que fazer uma conexão com vocês com a Casa de Apoio Solange Fraga. Eu fiz, na Casa Cor do ano retrasado, fizemos uma Casa Cor beneficente. Eu recuperei 7 espaços, eu decorei 7 espaços, com equipamento, com tudo. E hoje eu ajudo. São crianças, tratamento oncológico, de 0 a 13 anos. Nossa. Ainda não tem a música inserida. Eu agora aqui, a gente. É a doutora Clarissa Matias que Nossa, incrível. capitaneia, que era da tia dela, de Dona Solange Fraga. E aí, depois que ela faleceu, Clarissa, né, recompôs a casinha, que é ali na saúde. E muito interessante essa Ah, coisa. a franciscana Santa Isabel também fica na saúde. Fica também, lá, Santa Isabel, fica lá. É lá que tem um piano Fritz Doble tem. vertical.
E foi lá que a As gente nossas fez. são digitais. Pois é. Ah, Mas vocês olha, moram em apartamento, Mas né? olha, você falou do apartamento como encaixar. Eu mudei a decoração da minha sala. Foi. Porque Em função do primeiro. piano. Em função do piano. Porque primeiro eu comprei um. Eu Desses chamava, mais portáteis, mas era um piano digital. Isso, piano. Só que aí depois eu me apaixonei tanto que eu falei, não, eu quero um piano. Olha esse piano. Com pedal, Com né, pedal, Pri? com pedal de Meu verdade. Aí eu mudei a decoração da minha sala pra Em inserir função desse... piano. Ah, E deu isso é super muito- certo. Foi. Tá linda a Tá sala. linda. Isso Tá é linda. Toda muito sala bom. fica linda. É. Quando coloca o piano, tudo muda. Tudo muda. Exato. Fica tudo em volta dele, né? Tudo e tudo. E as crianças mesmo. Eu tenho uma aluna nova agora, né? Ela é psicóloga. E aí os filhos dela são pequenos. E aí o marido deu, né? Sua vizinha, deu o piano pra ela de presente. E ela tá... Os meninos Iniciando. estão... Então é incentivo. Se você não mostra, se se você não interessa. ensina, as crianças não vão. É o exemplo, né? Eu É o digo sempre, exemplo, um justamente. exemplo vale mais do que 100 palavras, né? Eu tenho um amigo que diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. Exato. Verdade, é isso aí mesmo. Eu, quando comecei a fazer trabalho de corpo, a minha menina não gostava. Sempre fiz, desde menina. A minha mãe colocou desde cedo porque quisemos mesmo. Hoje todas fazem. Todas duas são triatletas e fazem academia, né? Depois fizeram balé. Tudo é um exemplo, não precisa você falar. Verdade. Né? Verdade. Assim como cuidar da espiritualidade, que é uma coisa também que eu não paro de fazer. Além da caridade, cuidar mesmo, sou espírita. Isso. Todas duas hoje são espíritas também. Então, eu digo, exemplo, éramos de religião católica, eu segui para espírita, mas nunca induzi ninguém. Eu acho que essas coisas você tem, né? Que deixar. Essas Porque coisas cuidar- tem que ser de coração. É o que o né? Silvia falou há pouco tempo, cuidar da espiritualidade vai além também da religião. E Né? isso além, com certeza. Não importa a sua religião, né? Não importa. Um dia eu visitei Canoa para fazer a Casa Cor, que eu fiz em homenagem a ela, o espaço aqui no Porto da Barra. E cheguei lá, coisa mais interessante. Dona Canoa, eu vim aqui para conhecer um pouco da senhora, tal, para o alpendre que eu vou fazer, ter a cara da senhora lá. Não, bora. Aí me levou para ver a casa toda. Cheguei no quartinho de oração, tinha Buda, candomblé, Maravilhoso. incenso para tudo que era lado, Índia, tudo que você imaginar. Aí eu disse, mas Dona Canoa, a senhora é louca pela igreja daqui de Santa Amaro. Inclusive, eu fiz nesse alpendre o altar do Santa Amaro da igreja, né, com o Osmundo Teixeira. Era um oratório que abria 360 graus. Ela ficou louca. Aí ela disse, mas minha filha, eu rezo para tudo que é santo. Aquele que atender, tá tudo certo. Certo é ela. Tá com crédito, Lá né? no Lar Franciscano, os idosos, como atividade lúdica, construíram um presépio agora. Oh, que lindo. Né? Você viu, Dani, o presépio? Vive. O presépio tem Iemanjá, tem Baiana de Acarajé, tem Tem tudo, tudo. junto e Qual é a misturado. realidade dele? Pois é, tudo junto e misturado. Pois é. Que cada um acredita, né? Pois é. É. Gente, eu digo sempre aqui, ao encerrar, quando está perto de encerrar, que o tempo é padrasto, né? A gente tem que ter um time para Claro. a entrevista ficar interessante e ser vivenciada. Aí eu queria, assim, que cada uma, vou começar por doutora Priscila, que falou um pouco menos, desse, assim, uma mensagem para os seus pacientes, como a música pode lhe dar um conforto, né? Vamos dizer assim, maior. Nossa, a música é tudo, né? A música completa, né? A música pode mudar o seu estado de humor, né? Então, se você tá num momento triste e você coloca uma música, uma determinada música, ela pode te alegrar, né? Se você acorda, por exemplo, mais fadigado, mais cansado, mais desmotivado, a música pode lhe motivar, Sim, né? é verdade. Então, a partir da música, tudo pode mudar. O seu dia pode começar diferente. Muito Eu falo isso para os pacientes, né? Bom, além da música, tem exercício, tem as outras... Claro. Outras terapias, né? Tudo que a gente pode fazer mais para isso, mas a música é algo, assim, acho que fundamental, a gente incluir música na nossa vida, né? O cardápio. No cardápio. Não só os pacientes, Sim. mas Mas nós, sim. profissionais Que da área da trabalham na área da saúde, saúde. como todos nós, pessoas, né? E até familiares, né? Porque nesse tipo de doença, todo mundo sofre, né? Isso, familiares, exatamente, familiares. A né? gente não adoece sozinho. Exatamente. Mas a música tá ligada à saúde, mesmo de pessoas que não estão doentes, né? Exatamente. Justamente. Então, assim, nós trabalhamos com pessoas que estão
doentes, doente. assim, doentes, né? Às vezes muito doentes, às vezes menos, mas com uma doença, É. né? Mas a gente pode falar de música e saúde mesmo naquelas pessoas que não têm uma doença diagnosticada, Sim, com né? certeza. Porque nós, que não estamos doentes, também temos nossos dias que acordamos mais desmotivados Claro. e Os que a altos e música baixos, né? e que a música pode chegar para nos Reanimar. né? reanimar, É. mudar o nosso dia, mudar o nosso humor, melhorar, até estimular o que a gente está planejando A ali música para fazer. transforma, né? Transforma. Ela transforma. Com certeza. Doutora Silvia. A música também pode te ajudar com a tristeza. A Sim. tristeza faz parte, né? Sim, Faz parte, verdade. Até essa parte mesmo, né, Vinícius de paliativa. Moraes já dizia, para se fazer um samba é preciso um bocado de tristeza. Verdade, Exatamente. verdade. Dolores Duran, que tinha, né, uma parada, era ela com quem que eles eram apaixonados, dois músicos, né? Não, era... Ela compunha e ele respondia, não era? Gente, quem era na época? Eu não me lembro o marido. Dalva e Erivelto. Erivelto e Dal. Dalva de Oliveira E e... Erivelto, É. né? E E respondiam através de músicas. Você falou mágicas. algo incrível, assim, porque a música como um condutor de emoção. Sim. Porque eu acho que a gente hoje tem uma dificuldade de acessar determinadas emoções, então isso é Sim. realmente muito importante. com certeza. É. E a música vai lá e te E coloca consegue, no caminho. consegue É. fazer você acessar. Não Por só no isso que sentido é de se alegrar, importante. mas de acessar emoções mesmo de tristeza. Exato. Às vezes de conseguir chorar, né? De Isso. colocar pra Soltar fora um o sentimento choro, que é. tá ali. É porque a emoção não é só ligada à alegria, né? Não, É ligada a Você vários chora fatores, de tristeza, de né? alegria, Tristeza, de medo, tudo, de medo. de ansiedade, Divertidamente, divertidamente, isso aí, né? né? Pra poder Pra mostrar nos lembrar. isso, né? Exatamente. Isso aí, ele é um condutor, falou certinho. Denise, eu quero que você dê o seu Instagram e também diga qual é a forma, né, de lhe acessar. Não, claro, o meu Instagram é Denise Leto, né? Lá tem todas as informações, tem meu telefone, e aí você pode me adicionar no WhatsApp, quem quiser aula, quem quiser conversar sobre música, ter algum entendimento, né? Porque às vezes a pessoa procura a música, mas como é que eu vou chegar? Como é que eu chego até lá? Muita gente me Tem até pergunta, medo, né? Não sabe tem nem até por onde medo. começar. É, Eu já não vi tem o dom, não eu já vi sei. pessoas falando, mas eu Vergonha, não sei, é. eu não sei como é que eu vou estudar. Eu falei, não, mas é isso. Quando você não sabe, você tá ali porque você quer aprender, Sim. né? Então, esse já é um passo muito grande, né? A E pessoa tem aquele querer. velho jargão, né? Papagaio velho não aprende a falar, né? Aprende. Então a pessoa idosa pode ir lá Eu que... tô falando do exemplo de seu Leones, Sim, né? que maravilha. 86 anos, 87 anos, né? E Aprende e faz Aprende. bem. faz bem, Dá um muito bem. propósito. Sim, é verdade. Né? Às vezes é muito triste, porque você envelhece e você não se sente mais tão produtivo, tão capaz. É verdade. E trazer algo novo para você aprender, para você praticar, pode te dar um propósito de verdade. vida. Se reinventando, né? Até pra falar assim, ó, poxa, uma lá no asilo falou, mas eu tenho 97 anos, ela é lúcida, maravilhosa. Você não disse que ela tem 97. Vamos aprender a tocar piano. Ela, mas eu já tô no fim da vida. Eu falei, não, vamos terminar a vida bem. Exatamente, tá certa. Não é Maravilhoso. Vamos terminar a vida iniciando E alguma hoje atividade. aqui, né, o podcast, assim, foi num dia bem especial, porque hoje é o aniversário de Beethoven, né? Maravilha. Só Isso 254 aninhos. Olha, que maravilha. Isso, tá vendo? Que Legal, foi né? um dia A especial. música clássica vai juntando pessoas, O emoções, né? universo conspira, né? Conspira. A Coisa energia, boa, né? gente. Estamos aqui com as portas abertas. Eu falava antes com vocês, quando começamos até, vocês criarem um canal, entendeu? Uma comunicação muito interessante, né? Quanto assunto bacana nós abordamos, né? Se tiver aí, agora a gente fica até... Se deixasse, a gente conversava mais Aí, 2 se horas tivesse um aqui, piano pelo menos. aqui, aí é que você ia. Imagine que maravilha. De uma próxima vez você tem que trazer um Não é? teclado Teclado, não. portátil. Piano. Piano digital. Piano. Piano digital. Tem um arquiteto do Piauí, que ele fez um episódio aqui com a gente, foi interessantíssimo até, bateu recorde de visualização, né? E ele volta agora, ele canta também, ele sou cozinha piauiense. bem. Tá vendo? Nossa. Seu conterrâneo. Aí hoje, engraçado, ele se comunicou com o Yasmin, né? E ele tá vindo em janeiro, ele sempre vem essa época do ano, que ele se formou aqui em arquitetura. Vou combinar uma hora, ele vir cantar, canta Aí, muito pronto. bem, e você tocar.
A Olha, gente vem aplaudir, né? a gente Vamos vem tocar. Pois é, vem tocar pro também. gargarejo. Então pronto, gente, muito obrigado. Obrigada viu? a você, Celeste. Obrigada, Feliz final do ano equipe. para Muito nós e obrigada. um novo ano que está para chegar, né? Com certeza. E as portas estão abertas aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigado a vocês.